Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma experiência. O título do nosso vídeo hoje chama-se Contato com o Comando Ashtar, Revelações para uma Nova Consciência. Isso que eu vou estar contando para vocês se trata de uma experiência que eu tive viajando a trabalho para São Paulo esses dias, uma semana passada, e aí eu tive essa experiência durante o voo. E aí eu senti no coração de compartilhar com vocês essa experiência, né? Só passando um pouco mais de detalhes sobre essa experiência, é importante deixar claro que essa experiência ela não foi uma coisa que ocorreu espontaneamente, ela não foi nada planejada. Na realidade, eu nem sequer tinha pensado na possibilidade dessas coisas que aconteceram ali. Na realidade, eu estava com um outro foco e as coisas simplesmente aconteceram, fluíram. Então é importante deixar claro isso, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de ter certas experiências ou de realizar certas coisas e muitas vezes tem-se a impressão de que certas experiências podem ter sido induzidas ou são induzidas pela vontade ou pelo desejo, né? Pelo menos o desejo consciente. Quando a pessoa quer uma coisa muito, a pessoa pode acabar induzindo de forma indireta aquela experiência. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado isso, né? Se é menos válido ou mais válido, não é esse o intuito. Eu quero apenas destacar que não foi nada planejado, eu não pensei nisso e nem sequer tinha passado isso pela minha cabeça e as coisas simplesmente ocorreram. Para as pessoas que não conhecem nada sobre o Comando Ashtar ou o Comandante Ashtar Sheran, é importante eu passar um pouco da visão para que vocês tenham um contexto mínimo para poder entender. Para poder entender as informações que eu vou passar. Eu já tinha ouvido falar sobre o Comandante Ashtar, apesar de que sempre achei que a gente trabalhava em grupos diferentes, porque eu conheço ele como ser de luz, como uma espécie de anjo ou de guardião que trabalha em favor da humanidade, né? No caso específico, ele tem algumas missões ou atribuições ou funções que ele executa, mas em resumo ele é um ser de luz que trabalha para o bem da humanidade. Já ouvi falar sobre eles em alguns lugares, mas eu nunca pensei que em algum momento eu teria contato com ele, porque apesar de que eu sabia que ele era um ser de luz, que ele é um ser de luz, e que poderíamos estar trabalhando para o mesmo lado, obviamente, mas eu sempre entendi que fazíamos parte de grupos diferentes e por isso esse tipo de contato não teria, de repente, a necessidade de ocorrer. Mas, falando um pouco mais sobre ele, quem é ele? Ele é um comandante, ele comanda uma frota de naves estelares e é um comandante, é um ser multidimensional que comanda essas naves multidimensionais, né? Então, são naves que elas podem se materializar fisicamente, como podem se desmaterializar porque elas transitam entre vários tipos de frequências diferentes. E cada frequência que eles se sintonizam, não só os seres, mas também as naves, eles passam a ir para aquela realidade, para aquela dimensão. Então, basicamente é isso. As naves operam dessa forma, né, de forma multidimensional e eles podem estar, de repente, em um lugar e a pessoa não vê, porque está levemente em uma outra dimensão, um pouco acima, e aí os olhos humanos não conseguem enxergar. Elas podem se materializar, serem palpáveis, quando elas se sintonizam com a frequência da humanidade, né? Basicamente, o seu propósito
combater os seres das trevas, né? Então nós temos esse conceito como seres humanos dessa luta entre o bem e o mal, e é uma coisa que a gente já tem muito arraigado na nossa cultura, esse conceito de conflito espiritual, a luta entre o bem e o mal, a luta entre anjos e os demônios. Na verdade tem origem aí. Por quê? Porque em uma época em que o ser humano não tinha muita tecnologia, ou muito conhecimento, ou não sabia nada sobre viagens espaciais, etc., esses seres de luz, eles se manifestaram como anjos para o ser humano, que foi uma forma mais fácil para a mente humana entender, já que se fosse explicar tecnologias muito avançadas para os seres humanos daquela época, eles não conseguiriam entender, né? Então foi explicado para o ser humano a luta espiritual, compondo seres espirituais positivos e negativos. Então, digamos que o Ashtar Sheran seria esses seres de luz, né? Ele é o comandante, comandou uma frota de naves de seres de luz que combate os seres das trevas. E esses seres que consideramos como demônios ou diabo, coisa assim, seriam os seres malignos, como reptilianos e outras raças draconianas e outras raças malignas, alienígenas, que também possuem alguma tecnologia um pouco mais inferior de nível dimensional, né? Mas eles normalmente não conseguem ascender em frequências muito elevadas, são frequências mais baixas, mas eles conseguem também transitar entre a nossa frequência e outras frequências mais baixas, né? E existe essa batalha, né? E eles são conhecidos pela humanidade, né, como, no caso, as forças da luz como anjos e as forças das trevas como demônios, né? E em uma época em que o ser humano não conseguiria entender as tecnologias, era assim que eles se manifestavam. Obviamente, hoje nós temos um pouco mais de conhecimento, inclusive a nossa física já estuda essa parte dimensional e já conseguiu de forma indireta aferir algumas dimensões, se não me engano, acho que são 11 dimensões que a física já conseguiu alcançar, mas ainda não conseguiu transitar nessas dimensões, mas através de cálculos, de medidas, de experimentos, eles conseguiram aferir de forma indireta que existe pelo menos 11 dimensões. Então, obviamente que existe muito mais. Mas, como a nossa tecnologia evoluiu, né, já temos tecnologia para viajar no espaço, temos tecnologias aí computacionais, etc. Então, hoje é muito mais fácil, obviamente, nem todos os seres humanos têm essa mente aberta, mas é um pouco mais fácil de entender essas tecnologias espaciais e esses seres multidimensionais também. É mais fácil entender do que explicar para alguém da idade da caverna, da época da idade da pedra, ou mesmo naquela época mais antiga, 2, 3 mil anos atrás, seria muito mais complicado explicar tecnicamente, cientificamente, ou de uma forma que a mente humana pudesse entender. Hoje em dia, como nós temos uma evolução um pouco maior, é mais fácil da gente ter esse entendimento, né? Então, basicamente é isso. Então, fazendo essa breve introdução aí sobre o comandante Ashtar, é um ser de luz que batalha contra as forças das trevas, inclusive tem essa função de ajudar os planetas que estão debaixo da opressão desses reptilianos, etc., que eles dominam a Terra, né? Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Existe uma dominação, eles não dominam, obviamente, de forma assim explícita, né? Quem conhece eles são as pessoas que estão mais diretamente ligadas ao comando desses seres das trevas, que seriam muitos políticos, muitos empresários de nível global, etc. Eles comandam a Terra através de colocar pessoas-chave na política, pessoas-chave no mundo financeiro, pessoas-chave no mundo jurídico, no mundo militar, e aí eles conseguem controlar os seres humanos através da manipulação, inclusive da mídia, né? Então eles colocam pessoas-chave que servem a eles no poder,
e aí eles exercem o poder e a escravidão sobre as mentes humanas, né? Então, assim que esses seres das trevas atuam. E o comandante Ashtar Sheran, juntamente com a Frota Galáctica, que ele atua, e não só isso, existem outras raças alienígenas e seres dimensionais do bem que trabalham de forma sutil, né? Não tão explícita, mas agora um pouco mais explícita, para o bem da humanidade, né? E o motivo de que existe essa sutilidade em relação aos seres de luz no seu contato com a humanidade é o fato da humanidade não estar totalmente preparada para aceitá-los, ou para recebê-los, ou para entendê-los, ou para compreendê-los. Mesmo na nossa época, ainda os seres humanos ainda têm muita dificuldade em ter essa compreensão. Então, basicamente, passando por essa primeira introdução, vou deixar claro outra coisa também, que eu estou trazendo uma experiência, não pretendo passar isso como verdade absoluta, em hipótese alguma, não sou dono da verdade, estou apenas passando os conhecimentos que eu tenho e a experiência que eu tenho, né? Compartilhando com outras pessoas. E uma coisa que é importante também, que eu acho, é a gente ter essa mente não dogmática. A mente não dogmática é aquela mente que investiga tudo, questiona tudo, procura aprender, estudar, porque a verdade é algo crescente, é como a luz, ela vai brilhando e ela vai se tornando cada vez maior, cada vez mais forte. Então a luz ela é algo progressivo, é algo que vai aumentando, né, em força, em tamanho, em intensidade. E assim é a verdade, né? A gente às vezes tem um fragmento da verdade, né? E às vezes a gente precisa ir mais profundamente para poder buscar mais informações sobre essa verdade e expandir. Então eu não sou muito adepto a dogmas, né? Dogmas religiosos, dogmas científicos, dogmas humanos, dogmas culturais. Eu acredito que eles tiveram a sua importância em algum momento, mas o problema todo é que muitas vezes quando nós ficamos presos a dogmas, nós ficamos presos muitas vezes a um tipo de incredulidade, ou um tipo de ceticismo, ou um tipo de tábua que a gente se agarra e acha que a gente não pode viver sem aquilo. Na realidade, só serve para limitar o nosso conhecimento, limitar a expansão da nossa mente, limitar o nosso aprendizado, né? Limitar a nossa evolução. Quando você está subindo um degrau, né? Você está subindo um degrau, você está se apoiando no degrau. Para você ir para o próximo degrau, você precisa sair do degrau que você está. Se você se apega no degrau que você está porque existe um fragmento de verdade nele, você não consegue evoluir, né? Ainda que exista fragmentos de verdade em todos os dogmas, eles serviram ao seu propósito, que é te trazer até onde você está atualmente. Então, desse ponto para frente, você precisa evoluir. Tem que deixar o degrau que você está para trás, para ir em direção a um novo degrau. O degrau que fica para trás, ele continua sendo verdadeiro, né? Mas no patamar que ele está. Mas ele não... se você não der um passo para frente e continuar no degrau que você está, você simplesmente não evolui. Então, você é obrigado... Para você evoluir, você tem que deixar esses degraus para trás e ir em busca de novos degraus que vai te fazendo crescer, te abrindo entendimento, te fazendo evoluir. Então isso faz parte da nossa do nosso propósito, que é sempre estar crescendo, estar aprendendo, estar evoluindo, né? Então o dogma quando a pessoa se apega de olhos fechados e cerrados e não para poder refletir ou se questionar, para poder tentar entender e tentar crescer, o dogma acaba limitando o crescimento e a experiência da pessoa. Em relação à experiência que eu tive, eu vou explicar para vocês o que me motivou a iniciar essa experiência. Basicamente, eu estava lá no avião, viajando de Sergipe para São Paulo, um voo mais ou menos de 2 horas e pouco. Falei, eu vou estar aqui tranquilo, deitado aqui na cadeira, ficar deitado aqui na cadeira, e vou aproveitar para praticar a projeção astral. E por que eu resolvi fazer isso? Na realidade, já tem um tempo que eu estou praticando a projeção astral,
tenho procurado me aperfeiçoar nisso, e um dos motivos é que eu tive já buscava isso antes, mas aconteceu uma experiência que, digamos assim, que me despertou mais ainda para estar buscando essa parte da projeção astral. Eu tive estava praticando a projeção astral em algum momento, e eu estava, no momento que eu estava praticando essa projeção, um guardião falou comigo. Eu tenho um guardião que sempre fala comigo, eu não sei identificar quem é, mas é tipo de um anjo guardião que está sempre comigo, que sempre me acompanha e sempre me orienta. E ele não sei o nome, não se identificou, essa parte eu não sei, mas eu vou falar o que foi que aconteceu. Basicamente eu tive uma visão durante essa projeção, vi na tela mental uma onça que foi criada em cativeiro e que foi colocada no meio da floresta. E essa onça estava muito assustada. Ela olhava para um lado, olhava para o outro e quase não saía do lugar, tamanho medo que ela estava, que ela se sentia muito insegura num ambiente que ela não conhecia. Ela nunca esteve na floresta. E depois de um tempo que aquela onça estava ali, observando ao redor e quase não saindo do lugar, girando, mas sem se movimentar, sem ir muito para longe do lugar onde ela foi colocada, foi colocada uma outra onça lá, mas essa onça presa numa jaula, do lado dessa onça que havia sido solta. Simplesmente foi colocada lá uma jaula, sem auxílio de mãos, nem nada, pousou ali, e sem auxílio de mão também foi aberta a grade dessa onça. E o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que a onça que estava dentro da jaula, ela se recusou a sair da jaula, ela não queria sair de jeito nenhum, ela ficou lá dentro, mesmo com a jaula aberta. E a onça que estava do lado de fora, correu para dentro da jaula, e as duas onças ficaram lá dentro da jaula. Aí depois foi me passado o significado disso. O que foi dito é o seguinte, estou praticando a projeção astral, eu sou como aquela onça que estava em cativeiro. E aí quando eu estou fora do corpo, eu estou fora da minha jaula, né? Fora da minha prisão. E aí eu me sinto muito inseguro, porque é um mundo que eu não conheço, nunca, assim, conscientemente, nunca estive ali. E aí, no primeiro revés, ou na primeira dificuldade, eu já corro de volta para o corpo, que seria a minha jaula, que é o ambiente onde eu me sinto seguro e protegido. O que foi me dito é o seguinte, à medida que, para superar esse obstáculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar mais projeção astral, que seria como uma onça que, depois de um tempo, começa a explorar ali, mesmo que ela esteja dentro da jaula e a jaula estiver aberta, em algum momento ela vai começar a sair, dar uma olhada, depois ela volta, depois ela se sente mais confortável e ela começa a ir mais longe. E aí daqui a pouco ela está explorando o ambiente, talvez nem volte mais para dentro da jaula. Mas no meu caso seria tipo, eu estar trabalhando fora do corpo ali, estar confortável estar fora do corpo e poder explorar muito mais o ambiente. Então, à medida que eu for praticando mais a projeção astral, eu vou me sentindo mais confortável em estar fora do meu corpo, e aí eu poderei ir muito mais além, né? Porque eu estou muito acostumado à prisão do meu corpo, então eu sempre me sinto mais confortável, mais seguro no corpo do que fora dele. Então, à medida que eu for fazendo as práticas da projeção astral, eu vou me sentindo confortável também em estar fora do corpo, e isso vai facilitar as práticas da projeção astral, vai facilitar os meus aprendizados e vai facilitar eu expandir o meu conhecimento e a minha experiência. Então, basicamente é isso. Então, baseado nessa premissa, eu estive lá, fui lá praticar uma projeção astral, falei, não, vou lá, tem 2 horinhas aí, para ter esse tempo para praticar um pouco a projeção astral e me acostumando a minha mente, o meu espírito a estar explorando o exterior, né, fora do corpo. Então fiz o que eu sempre faço, que é um trabalho de movimentação de energia dos chakras, etc. Quem nunca estudou, estude essa parte, é bem tranquilo. E depois eu criei um vórtice de energia, mentalmente eu criei, em cima do topo da nossa cabeça, que é o chakra da coroa que a gente tem um vórtice de energia. E aí eu projetei esse vórtice cerca de 20 metros acima da minha cabeça. E aí o que foi que eu fiz? Eu fui seguindo esse vórtice de energia no sentido horário, até que eu saí por cima da minha cabeça. Eu fiquei acompanhando, estava por cima do avião,
a cerca de 20 metros e acompanhando a velocidade do avião ali, acompanhando o meu corpo, né? Bem tranquilo. Aí depois o que foi que eu fiz? Eu subi dali, daquela posição que eu estava, até o espaço. Normalmente, quando eu chego no espaço, eu falo isso porque tem sido muito comum para mim ter essas experiências. Eu já tenho praticado projeção astral já há algum tempo, e sempre tem uma experiência de bilocação, que é estar consciente das duas realidades, o que é mais comum, que é mais fácil para mim. A projeção 100% no corpo astral tem um pouco mais de dificuldade para fazer, mas essa de bilocação é tranquilo. E normalmente eu chego lá no espaço, eu fico sentado numa posição de lótus, e o que é comum para mim é ser levado para algum lugar, né? Normalmente quando eu estou ali no espaço, eu tenho consciência de que as estrelas estão ali, mas eu não consigo ver nada. Eu vejo um espaço escuro, totalmente escuro. E aí normalmente eu sou levado, ou eu vou espontaneamente a um plano. Eu tenho pelo menos 2 planetas que eu conheço, que eu vou, e que eu tenho um fácil acesso. São planetas escolas, para poder aprender, etc. Ou eu simplesmente sou puxado até eles, né? E aí quando eu tenho que ir em algum lugar, eu sempre sou levado. É bem tranquilo isso. Ou eu mesmo vou por livre e espontânea vontade, por iniciativa minha, ou simplesmente estou lá no espaço e eu sou levado, transportado para os lugares que eu tenho que ir, para falar com quem eu tenho que falar, para saber o que eu tenho que saber. Isso é o comum. Então, a minha expectativa é essa: estar ali, tranquilo no espaço, e aí ser levado para algum planeta e obter algum conhecimento ou algum aprendizado. Alguma coisa do tipo que era o que eu estava acostumado a fazer. Aí, normalmente, eu tenho essas experiências aí, muitas vezes são experiências interativas com seres, com realidades que respondem à minha consciência, e que uma lição é ensinada, e normalmente depois que a lição é ensinada eu retorno para o corpo. Então isso é o que é comum para mim. Então eu estava lá no espaço, eu cheguei, não fiquei muito tempo, eu fiquei no espaço por, sei lá, poucos segundos. Assim que eu cheguei, que eu me coloquei na posição de lótus, que é a posição de meditação no espaço, imediatamente eu tive consciência, porque para mim não é comum, né? Normalmente quando eu fico, acho que, se eu não me engano, eu já tive alguma experiência, não igual a essa, mas de ter tido contato com algum outro ser, mas foi bem raro, aqui na atmosfera da Terra ou próximo da Terra. Mas normalmente não, normalmente eu fico ali no espaço, aqui perto da Terra, não vejo nada, e eu sou levado a outros planetas para interagir com outros seres. Mas dessa vez, assim que eu cheguei ali, que eu me coloquei na posição de lótus, eu já tive consciência que tinha outras consciências ali perto de mim. E eu recebi uma informação de que tinha essas consciências entraram em contato comigo e me perguntaram se eu queria que elas se revelassem a mim. Assim, eu tinha consciência de que tinha outras pessoas ali, outros seres. Não sabia quem era e não conseguia vê-los. Mas eles entraram em contato comigo mentalmente e perguntaram se eu queria que eles se manifestassem para mim. Eu falei que sim. Quando eu falei que sim, aí o que aconteceu? Uma frota de naves gigantesca, uma quantidade grande, eu não consegui contar e também não consegui discernir a forma exata dessas naves, tá? Eu sei que eu vi muita nave ali na atmosfera da Terra, assim, por cima da Terra, né? Não dentro, mas ali na parte um pouco fora da Terra, ali já na parte da estratosfera, sei lá, do espaço já, ali, mas bem próximo da Terra, eu vi essas naves. E é interessante que quando eu estava falando com esses seres, eu ainda não sabia direito o que era, né, nem quem era. Eu fiquei muito curioso para saber do que se tratava, né? E aí, depois que eles se revelaram, logo em seguida, um deles me perguntou se eu queria conhecer a nave, uma das naves. Eu falei que sim.
Aí eu entrei em uma das naves, mas assim, nesse momento que eu entrei, eu só via só uma consciência falando comigo e me orientando, mas eu não via ninguém ainda. Aí eu entrei na nave. Assim que eu entrei na nave, me foi dito que eu estava na nave do comandante Ashtar Sheran, que para mim foi uma surpresa, porque eu não estava esperando por isso, de forma alguma. Né? Mas eu fiquei alarmado e eu quis saber do que se tratava, né? Porque eu nunca tive esse tipo de experiência. E na realidade eles falaram que eu fui convocado, né, para falar com o comandante, para estar na presença dele e falar com ele. E eu senti a presença dele, não conseguia ver uma forma humana, mas não conseguia discernir o rosto, né? E ele falou comigo, né? E eu quis saber os motivos dessa convocação. E ele foi logo direto para o assunto, né, principal, para deixar claro os motivos da minha convocação. O primeiro motivo ele quis deixar claro que a gente trabalhava junto. Eu não sabia disso, pelo menos conscientemente, provavelmente de forma inconsciente sim, mas conscientemente eu não sabia, mas ele falou que sim, que a gente trabalhava junto, que na realidade a única diferença que tinha entre nós era a natureza do trabalho, que ele trabalhava mais com a parte de naves, eu trabalhava mais aqui no planeta Terra, e que a gente trabalhava em realidades diferentes, mas em algum momento essas realidades se cruzavam e a gente interagia, né? Então eu entendo que era um trabalho tipo inconsciente, que o meu espírito sabia da existência e auxiliava no que precisava, mas o meu consciente não sabia. Então um dos motivos dessa manifestação é revelar para o meu consciente que eu fazia parte dessa parceria, que eu estava trabalhando junto com ele, mesmo que o meu consciente ainda não tinha uma completa noção disso, plena disso, né? Como eu falei, eu sempre achei que a gente trabalhava do mesmo lado, porque um ser de luz, mas não sabia que a gente trabalhava diretamente. Então, isso foi importante para mim, ter essa clareza, né? Porque uma vez que eu tenho essa clareza, fica mais fácil também para trabalhar conscientemente, né? E fazer o trabalho que precisa ser feito. E outra coisa que ele quis dizer, outra coisa que ele passou, o segundo item, é a importância desse trabalho que eu estou fazendo, que seria gravar esses vídeos, né, que eu comecei recentemente, passando essas experiências, que apesar de que pouca gente tem tido contato, etc., mas ele falou que tem uma importância porque, por mais que uma única pessoa fosse afetada, ela nunca é afetada sozinha, né? Existe um efeito dominó onde um afeta o outro e sempre acaba gerando um aspecto muito positivo. E então, pelo que eu entendi, esse trabalho ele vai começar pequeno mesmo, né? Como todo trabalho começa, e com o tempo ele vai se tornando maior, né? Eu vi como se fosse uma pequena onda que com o tempo vai se tornando uma grande onda. Mas ele quis destacar que, mesmo que uma única pessoa fosse afetada positivamente por esses vídeos, já teria valido muito a pena. Uma coisa que ele destacou é que, nas linhas temporais que ele havia analisado, ele falou que isso já estava bem claro, que esse trabalho seria feito, seria só uma questão de tempo, mas que ele ficou muito feliz em ter essa confirmação, né? Porque uma linha temporal é uma possibilidade, então aquela possibilidade pode se confirmar ou não. Então ele falou que ficou muito feliz em ver que essas linhas temporais têm, uma das linhas temporais positivas que ele havia visto tem se confirmado, e o fato de eu ter começado esse trabalho, ter começado essa divulgação, é uma confirmação, e ele ficou muito feliz com isso também. Isso é uma coisa que ele deixou muito, muito claro, né? Essa parte da importância desses vídeos que eu estou gravando para ajudar outras pessoas a entenderem essas coisas espirituais e também multidimensionais. E outra coisa que ele deixou claro que o objetivo desse trabalho
trazer para as pessoas informações e conhecimentos que ajudem os seres humanos a ter esse despertar, né? O despertar da consciência humana, para poder preparar a consciência humana para coisas que vão ocorrer no futuro, né? A forma que eu tinha visto as naves ali, elas estavam se preparando para adentrar a Terra, elas ainda não tinham entrado, mas estavam se preparando. E essa preparação para adentrar a Terra, eu entendi que seria uma manifestação mundial. Eles iriam aparecer para o mundo todo, para todas as pessoas do planeta, e de forma materializada, ou seja, não seria um holograma, nem um ser espiritual, seria um ser físico, né? Ou seja, eles iriam se materializar e se apresentar para toda a humanidade. Então, na realidade, pelo que eu entendi, é isso que está sendo planejado, essa manifestação coletiva para toda a humanidade uma única vez. E o problema todo é o seguinte, é que quando isso ocorrer, a consciência humana tem que estar muito bem preparada. Por quê? Porque se o ser humano não estiver muito bem preparado, ou não estiver um número mínimo de pessoas suficiente para sustentar a consciência humana simplesmente pode colapsar, né? Imagine a quantidade de pessoas que não acreditavam em alienígena, que não aceitam os seres de outras dimensões, ou que consideram todos os seres de outras dimensões como seres ruins, que querem fazer mal para a humanidade. Imagine, diante de uma manifestação tão estrondosa nos 4 cantos do planeta, imagine como é que essas consciências humanas vão ficar, né? Cheia de pavor, cheia de medo, de desespero, né? Sem saber o que fazer. Isso daí poderia fazer com que a consciência humana entrasse em colapso e a própria humanidade acabasse se autodestruindo. Então, para evitar isso, eu entendi que existe, antes deles virem se manifestar para os seres humanos, precisa de uma quantidade de pessoas com a mente esclarecida, com a mente iluminada, com a consciência expandida, que consiga entender essas coisas multidimensionais. E aí, quando o número mínimo de pessoas forem atingidas, aí eles vão fazer essa manifestação coletiva para toda a humanidade. Mas aí precisa de que o ser humano, a mente humana, esteja preparada para isso, né? Ou seja, precisa do número mínimo. Então, eles só vão se manifestar quando esse número mínimo for atingido. E é muito importante. Por quê? Porque esse número de pessoas mínimo que eles precisam para poder se manifestar, que é uma coisa muito crítica, é muito necessária por 2 motivos. Primeiro motivo, que quando eles se manifestarem para toda a humanidade e uma parte da humanidade entrar em colapso, essas outras consciências que já têm um entendimento um pouco mais profundo sobre essas outras realidades, elas vão sustentar a consciência coletiva humana e impedir com que ela entre em colapso, né? Ou seja, elas vão manter um certo tipo de sanidade ainda na mente humana e vão manter um certo tipo de esperança e vão, ao mesmo tempo, sustentar a luz no coração, na mente e na consciência humana, impedindo com que a mente e a consciência humana entrem em colapso ou em surto psíquico, né? Ou em autodestruição. Então, é muito importante essa parte, porque a mente humana ou os seres humanos precisam estar preparados para esse tipo, que seria um tipo de choque de realidade, né? Onde a realidade que o ser humano conhece vai ser mudado drasticamente, vai ser um choque muito grande. Então, isso fará com que a consciência humana entre em colapso inicialmente, né? Muita gente vai entrar em desespero, etc. E é necessário que tenha essas outras consciências esclarecidas, tanto para sustentar a consciência coletiva, quanto para ajudar individualmente os seres, né, que vão precisar ser esclarecidos, vão precisar de explicações, que vão precisar ter o seu entendimento aberto, né, para entender que esses seres não são seres que querem o mal da humanidade, que querem o bem, que estão aqui para ajudar, e trazer esse entendimento e trazer a mente humana de volta para a razão, né? Porque uma vez que você
age baseado no medo, ou na dúvida, ou no desespero, você está fora da razão. Está agindo pelo instinto do medo, né? Está agindo baseado no instinto do medo. E aí você não pensa, né? Você age de forma impossível. Então aí essas pessoas que têm a mente mais esclarecida têm essa função, tanto de sustentar a luz na consciência humana, de forma coletiva, quanto ajudar individualmente cada pessoa, né? À medida que for trazendo mais informações, né? À medida que for trazendo mais esclarecimentos, aí a mente humana vai começando a entender, né? E vai... porque assim, onde é que habita o medo? O medo habita na escuridão, né? Normalmente você tem medo do que você não conhece, né? Então, a fonte do medo é a ignorância, né? A falta de conhecimento. Então, a partir do momento que as pessoas conhecerem esses seres dimensionais, seres de luz, e saberem que eles sempre estiveram aqui protegendo e ajudando a humanidade, à medida que os seres humanos terem esse conhecimento, os seres humanos vão sair da escuridão, vão sair das trevas, né? Vão vir para a luz. E aí, uma vez que tem essa luz, que seria a luz do entendimento, o medo automaticamente ele acaba se dissipando, né? Então, isso é muito importante, né? E essa parte do auxílio e da assistência, né, que seria uma segunda etapa. A primeira etapa seria que cada pessoa esclarecida ou com a mente expandida possa sustentar a luz para a humanidade, a luz da consciência humana, para que ela não entre em colapso. E, pelo outro lado, ajudar a resgatar cada pessoa que estiver mergulhada no medo, na dúvida, na confusão, no desespero, e trazer o conhecimento, trazer o entendimento, trazer a compreensão, porque uma vez que o ser humano conseguir compreender, ele vai aceitar, e aí ele vai abrir a mente e o coração para outras possibilidades, né? Porque a partir do momento que você tem contato com seres de alta dimensão, positivos, seres de luz, você inaugura uma nova era para a humanidade inteira, né? É uma era de luz, né? Para mim, isso tem a ver com duas coisas, com uma consciência crística, né? Que é quando o ser humano, em sua grande maioria, vai ter uma consciência cada vez mais semelhante de Cristo. E também, isso é a minha visão, tá? Pessoal, não foi me falado nada a esse respeito, mas é isso que eu acredito. E também tem a ver com o reinado milenar, porque a Bíblia fala sobre o reinado milenar de Cristo, etc., mas talvez não seja o que as pessoas esperavam, né? Talvez seja exatamente a manifestação de Cristo na consciência humana, e através dos seus enviados, fazendo com que a consciência humana evolua e o planeta Terra evolua, e, nesse caso, os seres humanos se tornando mais de luz e o planeta Terra se tornando mais de luz, aí nós vamos entender que Cristo está reinando ali, no meio do planeta e no meio dos seres que habitam nesse planeta. Então, para mim, esse é o reinado milenar de Cristo, né? É a minha visão. E o interessante notar é que uma coisa que ele deixou bem claro é que nessa equação cada pessoa conta, porque esse número mínimo aí, alguns falam sobre os 144 mil, em Apocalipse tem uma passagem que fala sobre isso, sobre os 144 mil, e eu não sei se é isso, tá? Se o número mínimo é 144 mil, ou se é um percentual da humanidade, não foi passado. O que foi passado é o seguinte: esse número mínimo é importante e cada indivíduo conta. Cada pessoa que estiver ouvindo a mensagem, cada pessoa que estiver refletindo sobre isso, cada indivíduo conta. Cada um tem sua importância e cada um tem a função a cumprir no lugar que ela está. Entendeu? Então, se a pessoa tem uma mente questionadora, se a pessoa procura buscar conhecimento, etc., ela vai entrar nessa equação também e vai contribuir para aumentar a luz, né, no meio da humanidade, e também sustentar a consciência humana dentro desse cenário, né? Isso é muito parecido com a parábola que Jesus falou, a parábola do fermento, né? Que ele disse: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escolheu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Em Lucas 13, 20 a 21. Isso é interessante porque nessa parábola está falando o seguinte: um pouquinho de fermento consegue levedar a massa inteira, ou seja, ela consegue afetar a massa toda, não precisa de muito
fermento. Não precisa que a mesma proporção de fermento seja igual à proporção da massa, ou seja, apenas um pequeno percentual. Então, eu entendo que a gente tendo um número mínimo de pessoas com consciência expandida, seria como esse fermento que vai poder trazer essa consciência e essa iluminação para a humanidade toda, né? E a parte dos 144 mil, né, que eu não sei, alguns defendem essa tese, eu já ouvi inclusive que existe essa possibilidade desses 144 mil serem as consciências que vão trazer a manifestação de Cristo aqui para a Terra, né? Diz assim, Apocalipse 14:1: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele os 144 mil, que tem em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. Então, assim, não sei se é isso, mas eu achei interessante pontuar isso daqui, porque é algo que eu me lembrei do Apocalipse também, que eu já havia ouvido falar em outras ocasiões. Mas, apesar disso, não me foi passado o número exato. Mas, independente da quantidade, o importante é destacar que o papel de cada pessoa individualmente é muito importante em tudo isso. E o terceiro motivo da convocação foi avisar que ele vai começar a passar mensagens diretas para que eu poste no canal para poder auxiliar a humanidade, né? E eu já falei também das linhas temporais, né? Que ele falou que isso já era previsto e que está acontecendo agora, então é um trabalho que já era esperado que fosse realizado. E pelo que eu entendi, muita coisa já havia sido passada de forma direta para mim, mas agora vai ser passado diretamente. E outra coisa que aconteceu é que durante o momento que estava sendo passado essa mensagem, eu senti como se tivesse uma interferência ou uma oscilação, eu não conseguia ouvir nem entender, mas isso durou tipo 1 ou 2 minutos, é como se tivesse embaralhado, alguma coisa assim. Então eu perdi a comunicação por alguns segundos e depois voltou, né? E o que o comandante me falou foi que durante essa comunicação houve uma interferência, né, de uma nave da Frota Negra tentando interferir nos trabalhos do comando, e ela foi identificada, o lugar que ela estava fazendo essas interferências, e ela acabou sendo destruída, né? Então foi mostrado na tela mental uma nave triangular preta, toda negra, sendo abatida, né? Então isso foi o que eu vi na parte. Eu também já havia ouvido falar sobre a Frota Negra, assim, nunca tinha visto uma nave, essa foi a primeira vez. Mas, basicamente, quem nunca ouviu falar sobre a Frota Negra, existia uma teoria em que algumas pessoas falam sobre ela, e que depois que os nazistas perderam a guerra, eles fizeram uns pactos com uma raça alienígena de reptilianos, e em troca de tecnologia alienígena. Eles fugiram para outros planetas, né? Eles falam que habita Marte e algumas outras luas de alguns planetas na nossa constelação aqui, na Via Láctea. E em troca dessa tecnologia que eles receberam dos reptilianos, eles disponibilizaram mão de obra para esses reptilianos, né? E essa mão de obra, eles montaram essa Frota Negra que é responsável por invadir outros planetas e escravizarem os planetas para os reptilianos. Inclusive, eles trabalham dando auxílio aqui na Terra de forma indireta para os reptilianos, né? Tudo que os reptilianos precisam, porque eles exercem a dominação de forma direta, esses da Frota Negra também trabalham auxiliando, né? Então, basicamente, é isso que eu sei da Frota Negra. Eu acredito que se vocês pesquisarem mais no YouTube, vocês vão ver mais informações sobre isso. E a conclusão que eu chego é que, para mim, foi uma experiência marcante, era uma coisa que eu não estava esperando, que simplesmente aconteceu. Depois que a experiência acabou, eu voltei para o corpo, né, e fui escrever e refletir sobre tudo isso que aconteceu. Para mim foi uma experiência muito boa, no sentido de que foi algo espontâneo que aconteceu, e que, apesar de eu não esperar esse contato direto, foi muito interessante. E foi interessante também o fato de que agora
tenho uma clareza, né, de que eu trabalho junto com ele e que ele sempre vai estar me passando informações, então isso é muito legal, muito bom. E o mais importante de tudo é poder compartilhar, né, com todas as pessoas as mensagens que eu receber, porque eu sempre recebo mensagens diversas, mas agora eu também vou estar recebendo informações diretas do Comando Ashtar para poder passar para todo mundo, para auxiliar, né, a humanidade nessa saga, né, de conseguir trazer a iluminação para o consciente da coletivo humano, para permitir com que essas manifestações ocorram e o ser humano passe a ir para um outro nível evolucionário, esteja cada vez mais próximo da sua evolução e da sua ascensão, né? Como se tornem seres mais evoluídos, né? Com outras tecnologias muito superiores àquelas que a gente tem e com uma consciência também muito mais amplificada e com uma espiritualidade também muito mais profunda, né? Que a gente possa conseguir transformar o nosso planeta em um planeta com a consciência crística, onde Cristo reine em nossos corações, não apenas 1000 anos, mas pelos séculos e séculos. Né? Então, é isso que eu tenho para compartilhar com todos vocês. Então, as pessoas que gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem e qualquer dúvida é só postar no campo de perguntas aí, que eu responderei na medida do possível. Obrigado a todos, até mais. Tchau.